Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Rascunho DBD. Você está passando aqui pela primeira vez, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Toda semana gravamos 2 vídeos, 2 conteúdos aqui, um dos jovens, da classe dos jovens, outro da classe dos adultos. O canal Rascunho DBD tem por norma e obrigação, dever de poder estar trabalhando a questão das revistas, das lições, aliás, da Escola Bíblica Dominical. E isso fazemos toda semana, tá certo? Muito bem, geralmente quinta, sexta até domingo soltamos os 2 vídeos, tanto dos jovens como dos adultos, Classe das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá certo? Estamos no primeiro trimestre de 2024 e estamos estudando na classe dos adultos sobre a igreja, uma matéria sobre eclesiologia, certo? E nós estamos estudando um tema, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, tá certo? Comentarista pastor José Gonçalves, lá do Nordeste brasileiro, tá certo? E a lição de número 5 será ministrada no próximo dia 4 de fevereiro de 2024, tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Qual a missão da Igreja de Cristo, afinal de contas? O que a igreja hoje faz? Qual é a missão da igreja? O que está fazendo a igreja? Dentro da comunidade que a igreja está inserida, o que ela representa para a comunidade, para a população? Estas e outras perguntas responderemos aqui, agora no canal Rascunho da EBD, tá certo? Nós vamos, portanto, não saia daí e fique conosco, deixe seu joinha, comente, faça suas perguntas caso queira, tá certo? E nós vamos estar dando continuidade aqui a esta temática, tá certo? Qual a missão da igreja? Eu estava observando, nós temos o livro aqui sobre missiologia, que o comentarista explorou sempre nessa lição. Na lição passada trabalhamos muito com ele, que é a Teologia Bíblica de Missões, e o comentarista também explorou nessa lição uma parte interessante aqui, tá certo? Então nós vamos observar qual a missão da igreja. Nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Então veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa palavra de Deus, a palavra de Deus, para anunciar a mensagem da cruz, e assim a sua vocação como povo eleito, quando participa de grandes comissões, deixa aí o seu fundador, deixada pelo seu fundador. Quem é o fundador? Jesus, tá certo? Então, como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e finalmente uma comunidade, aliás, que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo, ela exerce uma grande missão nessa terra, neste mundo. Nos dias odiernos, nós temos a igreja vem passando por alguma dificuldade. Em partes pessoas incrédulas que criam, em parte as pessoas que estão dentro do contexto que criam, tá certo? Não vamos tapar o céu com a peneira, que não vamos conseguir. Isso acontece em larga escala, estamos vendo isso, mas essa lição vem chamando a igreja para uma responsabilidade, para voltar para realizar o seu papel, O papel da igreja não é discutir, não é debater, não. O papel da igreja é anunciar o evangelho, É anunciar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, Então, nós podemos observar no livro sobre
Teologia Bíblica de Missões, que temos aqui, de Peter, George, né? Nós temos aqui na página de número 260 um interessante esboço aqui, e o comentarista acabou usando esse esboço, né? Também, tá certo? Por exemplo, quando vamos na grande comissão da Igreja de Cristo, a Igreja Cristã tem a solene obrigação de fazer o seguinte, apresentar Cristo de forma viva, clara, fazer a persuasiva no mundo o indivíduo como Salvador, fazer persuasiva ao mundo e ao indivíduo como Salvador enviado por Deus, né? O Senhor soberano, juiz de toda a humanidade, guiar os povos a uma relação de fé com Cristo, a fim de que possam experimentar o perdão dos pecados, a renovação da vida, de vida. O homem onde nasce, é onde deve nascer novamente, e se quiser dar a vida eterna, né? A amizade eterna, ter uma amizade eterna com Deus. Terceiro, separar e congregar os crentes através da relação de batismo, estabelecê-os em igrejas atuantes. O companheirismo constitui-se uma parte vital. Isso aqui é um negócio que pega nos dias atuais, né? Porque tem o companheirismo e antropocentrismo. Hoje o povo está mais antropocêntrico. É isso, né? Mas a missão da igreja é ter companheirismo, fazer companheirismo constitui uma parte vital da igreja, então tem que ser companheiros. Nós somos companheiros do reino, companheiro na dor, companheiro na dificuldade. A mesma Bíblia que eu tenho é o que você tem, o mesmo Deus que eu creio é o que você crê, pelo menos é assim que eu acredito, não é? O mesmo Jesus que morreu na cruz por mim é o que morreu por você, por nós. Então, nós estamos aqui numa visão exatamente do que é a igreja, qual é o papel da igreja. Eu ainda vou para a lição aqui, para os tópicos, que está muito interessante. Quarto, afirmar os cristãos na doutrina, nos princípios, nas práticas de vida, amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas, isto é, a instrução, a criação de discípulos cristãos, a cristianização do indivíduo. Quinto, treiná-los e enviar no Espírito Santo, já que a vida cristã contém exigências. As ideias sobrenaturais, ela só pode ser vivida através de uma confiança plena no Espírito Santo. Se as lições não forem aprendidas cedo, a vida cristã fica cercada de frustrações e torpor, né? Então a apatia instala-se, ou as pessoas acomodam-se. Hoje tem isso aqui, apatia, muita acomodação, tá? As pessoas vivem procurando a igreja melhor, né? Outros vivem procurando a igreja que lhe afaga, outros ficam procurando a igreja que concorda com seus atos libidinosos, né? E assim sucessivamente, como que Deus estivesse aprovando tudo isso, né? A Bíblia, ela, para muita gente, muita membresia, ela se tornou irrelevante, porque o que importa é que ele pensa. O que a Bíblia fala não tem muito a ver, né? Então, essa lição é um contraponto disso, é um material muito rico, muito rico. Então, quando a vida cristã fica frustrada, e torpor e apatia, as pessoas acomodam aí numa vida cristã anormal. Essa é a tragédia de inúmeros cristãos que nem sempre, nem mesmo esperam concretizar, né, os ideais bíblicos, né? Livro Teologia de Missão, eu já cheguei a indicar ele aqui, mostrar. É que eu fiz uma limpeza aqui, ajustada na minha biblioteca para pintar, e acabei colocando ele em algum lugar aí que eu não estou achando. Mas eu tenho esse material aqui, já mostrei em vídeos, acho que foi em vídeos anteriores aí, tá certo? Muito bem.
Primeiro, o primeiro tópico nos diz assim, a pregação e a instrução. O segundo tópico nos apresenta aqui a comunhão e socialização. O segundo tópico é adoração e edificação, e o terceiro tópico é que é comunhão e socialização, tá certo? A proclamação de boas novas, a igreja foi fundada por Cristo, em Mateus 16, 18 está escrito, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21. Após a ressurreição de Jesus, após a ressurreição, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a propagar o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto, de proclamar algo assim. Esse verbo ocorre cerca de 61 vezes no Novo Testamento, tá certo? Então, o termo usado aqui para mostrar, o texto usado aqui para mostrar João o Batista pregando no deserto, né? Então, Jesus Cristo, ele começou a pregar, conforme está escrito em Mateus 4, verso de número 17, né? Então, nós temos que observar toda a proposta que Deus estabeleceu para a igreja, certo? Toda a proposta que Deus estabeleceu para a igreja, certo? E assim sucessivamente. Então, quando vamos observar o subtópico 2, primeiro o objeto da pregação. O outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento refere-se à grande comissão da igreja, que é evangelizou. Esse verbo ocorre cerca de 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas, né? E assim sucessivamente. Então nós temos que, por dever de pregar a palavra de Deus, pregar as boas novas de salvação. Então a igreja tem essa missão, entendeu? E quem deu essa missão à igreja foi Jesus. Jesus que deu essa missão à igreja. Então não temos muito o que fazer, temos que cumprir o ID que Jesus deu, né? Então a igreja, dentro da sua vocação, né, ela deve trabalhar em cima da proposta que Deus estabeleceu para ela, certo? Nós vamos ver que nessa questão dentro do sentido de trazer a boa nova, pregar as boas novas, então nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Então, nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, né? Em Atos, capítulo 5, verso de número 42, pregar a Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo, e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus, não é? O reino de Deus revelado em Cristo, conforme está escrito em Atos capítulo 8, verso 12. Depois, no terceiro subtópico, do tópico de número 1, discipulando os convertidos. Essa questão de discipulado em alguns lugares tem, em alguns outros não tem, não é? A igreja, falo das igrejas que eu faço parte, da igreja que eu faço parte, tem lugares que tem, outros lugares não tem, não é? É um negócio simples, né? Mas hoje as pessoas estão discipulando os crentes. Às vezes as pessoas chegam de outra denominação e tal, mas e os novos conversos? E agora? Certo? A ideia do discipulado é discipular os novos conversos, certo?
essas pessoas que vêm devido a essa migração de denominação também devem passar pelo discipulado, visto que a igreja ela tem uma plataforma, diríamos assim, de um prospecto para passar para um aprendizado, para um novo converso, ou quem está sendo inserido na comunidade, então. Então, primeiro, discipular o novo convertido, pregar e proclamar, levar a palavra de Deus, mas a questão, aos que estão de lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Então, pregar é para os que estão do lado de fora. Instruir é para os que estão do lado de dentro. Então, o verbo discipular, no grego, é mateteu, ocorre cerca de 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, no grego, que é matetes, ocorre cerca de 261 vezes. Então, o sentido é de que alguém é o de alguém instruindo ou treinando em alguma coisa, treinado em alguma coisa. Então, o termo usado em Mateus 28, 19, para designar a grande comissão, ide ensinar todas as nações, na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. Então, a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos, tá? Alguém que está na igreja local sem contudo ser discípulo. Esta é alguém capaz de produzir e passar para outra, que aprendeu a viver por meio de Cristo. Então a igreja é fundada, é formada e tem um propósito de abençoar o mundo por meio da pregação, por meio da proclamação e do discipulado, tá certo? O tópico de número 2, nós vamos observar, está aqui, adoração e edificação. Muito bem. Como nós estamos nessa lição, nessa temática, e eu fiquei de colocar no vídeo, na descrição, uns vídeos que eu tenho sobre essas anomalias que acontecem nos dias atuais. E eu vou colocar, para nós termos uma ideia. Quando o Ronaldo Lidório, ele escreveu um livro chamado Igreja Viva. Ele escreveu um livro chamado Igreja Viva, sobre a identidade e a missão da igreja. Ele é o pastor, destaca-se pela identidade da missão da igreja, à luz da Bíblia. Então ele compartilha algumas reflexões sobre sobre quem são os cristãos e qual é o seu chamado como membro do corpo de Cristo. Então o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte contém o posicionamento teológico sobre a igreja, na natureza e no propósito, sua natureza e seu propósito. Na segunda parte, ele apresenta o itinerário bíblico da autoavaliação sobre 7 pontos, 7 áreas destacadas pelo apóstolo Paulo para o fortalecimento espiritual. Na última parte, traz aí um modelo bíblico que busca compreender desafios existentes, e colaborar para que a igreja floresça na sua força e vontade, na força e na vontade de Deus. Então, o livro já foi distribuído para 7.000 cristãos, em países fechados como na Ásia Menor, na Ásia, no Oriente Médio, na África, fortalecendo espiritualmente os irmãos e as igrejas locais daquelas regiões. E, enfim, então nós temos aí algumas ferramentas, além da Bíblia, que é o ápice, da Bíblia da própria ordem de Jesus, Nós temos alguns outros materiais, já que você gosta de ler, você deve adquirir e poder dar uma deslanchada sobre essa questão, tá certo? A adoração e edificação. A comunidade adoradora no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus, ou seja, é tirar a atenção dos mesmos para concentrarmos unicamente ao Senhor. É tirarmos a atenção de nós mesmos e concentrarmos ao Senhor. Hoje, com o antropocentrismo e com um certo aspecto de idolatria
a pessoas, a homens, isso tem essa adoração, ela fica meio que no superficial, tá? Porque podemos ver em alguns segmentos aí que o homem tem mais crédito do que Deus. Lamentável, mas é um fato. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, né? A adoração você pode adorar com a sua fidelidade, você pode adorar não só com o seu louvor, mas você pode adorar com a sua vida de piedade, de cristão, de salvo, de comunhão e etc, né? Não é o que se faz apenas no momento do culto público ou preventivamente, né? Ou privativamente, mas tem a ver com a maneira de ser, de agir, de viver, entendeu? Então, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, né? Traduzido aí como adorar. O apóstolo Paulo, ele roga à igreja que apresente a Deus seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, né? A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia, e o sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor, né? Então, uma comunidade edificadora, subtópico de número 2 do tópico 2. É uma igreja, a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. E a palavra grega para isso é oikondomé, traduzido que é como edificar. É usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, em Mateus 7, verso 24. E no segundo sentido, em Efésios capítulo 4, verso 12. Nesta última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, né, para a edificação do corpo de Cristo, né? E, por exemplo, o objetivo dos dons espirituais é trazer a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, verso 3. Assim, quem fala em línguas estranhas em público também, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entende o que foi dito, né? Contudo, não edifica, né? Desta forma, o apóstolo exorta os crentes a buscar, a edificar uns aos outros, né? E assim sucessivamente. Então, o tópico de número 3, nós temos aí comunhão e socialização. Cada um desses tópicos tem os pontos, todos os pontos são positivos, mas a igreja dos dias atuais apresenta os pontos negativos dentro disso, né? A esfera na fé, a fé na esfera fraternal, é um dos pilares da igreja primitiva. E estava na comunhão, né? Em Atos 2:42, a palavra grega koinonia, traduzida aí como comunhão, ela ocorre cerca de 19 vezes no Novo Testamento, né? Então a igreja precisa ter comunhão, né? No sentido literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, então devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. É um problema quando tem, eu como pastor de igreja sei o que estou falando, tá? Quando não tem comunhão, é uma problemática grave, porque parece que o peso, as dificuldades, elas aumentam, porque se não há comunhão, não tem muito o que fazer, porque se a comunidade está com conflito, né? A igreja como comunidade, ela está com conflitos internos, ela não consegue transparecer o brilho, se é que tem brilho, quando está assim, para os que são de fora, né? Porque a igreja não precisa de mais nada senão ter comunhão, crer e proclamar. Mas para isso ela precisa estar em comunhão um com os outros. É o que está dentro do texto, é o que a Bíblia nos aponta, né? E a lição está sendo muito clara sobre isso, os objetivos aqui.
O tópico de número 2, subtópico de número 2, tópico 3, subtópico de número 2, diz assim: a unidade e fraternidade. Tá? A Igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da Igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã. O termo que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão, né, cristã em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 13, verso 16. Na esfera social, por exemplo, a fé na esfera social, subtópico de número 3, né? Nós vamos observar aqui que a fé cristã precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social, e se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinonio possui também o sentido de ajudar, contribuir e partilhar. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos. Hoje, nos dias atuais, nos tempos de redes sociais, nós estamos vendo as pessoas se expõem mais, né? As pessoas e a igreja e algumas pessoas expondo as lideranças e a liderança diz que não pode ser exposta. Um dia desse, hoje parece que eu estava lendo um artigo sobre isso. Mas, e quando a liderança se atrapalha, irmão, como é que fica? Eis a questão. É complicado. Por isso que temos que andar. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então nós temos que andar com o nosso caráter limpo. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe, porque o humilhado será exaltado diante do Pai. Tá certo? Mas a igreja não pode andar torta para um lado. A igreja precisa ter uma visão, porque ela é vocacionada. Então, todos os vocacionados não dá trabalho. Os vocacionados trabalham, né, em prol da comunidade, em prol da igreja, em prol do povo, não é? E assim sucessivamente. Hoje nós vemos a igreja, ela se politizou e ela não sabe, está no campo porque ela não sabe lidar. Quando vem as dificuldades, ela não sabe sair desse negócio, porque a igreja foi constituída por Deus para pregar o evangelho, proclamar a palavra, adorar ao Senhor, não é? E dentro desses contextos que eu falei aqui, guiar o povo, apresentar Cristo ao povo, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, firmar os cristãos na doutrina e treiná-los a viver uma vida no Espírito. Então a igreja tem que fazer isso. Esse é o papel da igreja: apresentar Cristo ao povo, guiar o povo, separar o povo e congregar o povo, não é? Firmar os cristãos na doutrina e treiná-los a viver uma vida no Espírito. Fora disso, ela sai da sua esfera, ela não consegue lidar com a esfera oposta, com a esfera fora, não é? Eu falo da questão da politização que vem existindo na igreja, tá certo? Nós vemos grandes líderes, grandes não existe ninguém grande, mas líderes aí que eles mais discutem na internet do que faz alguma coisa. Não se ouve fazer nada, tá? Eles discutem, debate, cria aqueles debates chatos, enjoados, que só para eles mesmo, porque não ajuda a nada, não edifica a nada, não traz nenhum conhecimento a nada. Pelo contrário, eles pegam fragmentos, falhas de um, falhas de outro, começam a debater aqui, começam a dar resposta para outro aí. Isso é pantomima, pataquada, como diz lá no Nordeste. Essas pantomimas, esses espantalhos, a igreja dispensa, a igreja de Cristo, que Jesus constituiu na cruz, dispensa esse tipo de anomalia, certo? Esse não é o papel da igreja, tá certo? Não é a missão da igreja, não é, tá certo? É claro que quando vem alguma coisa dentro das esferas de poder ou coisa assim, precisa tomar uma atitude, porque a igreja não é
É bom lembrar aqui que a igreja tem duas esferas, a visível e a invisível. A igreja é corpo de Cristo e a igreja administrativa também, tá certo? Então, tudo isso tem que estar sendo levado em conta, tá? Mas a igreja que foi constituída na cruz, a igreja, ela precisa trabalhar em cima desse prospecto aqui na lição apresentada, tá certo? Muito bem, que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude que possamos viver a nossa esfera de cristão, o papel social da igreja, ver o próximo como uma pessoa, um ser humano criado por Deus, e Deus não o criou como uma alma sem corpo, mas sim um corpo que tem alma. Então precisa ser tratado com respeito, consideração, e para que ganhemos para o rebanho do Senhor nosso Deus, tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe até a próxima aula. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.